Boa noite, igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade que nós temos de estar aqui, louvando a Deus. E nesta noite de quarta-feira, com mais uma palavra, com mais uma reflexão para as nossas vidas. Hoje eu quero convidar você para olhar mais uma vez para Jesus e agora numa passagem pequena, simples e poderosa, às vezes mal pregada, mal compreendida, que está em Isaías, no capítulo 53. Nós vamos ler apenas os versículos 4 e 5. Então, Isaías 53, 4 e 5, e nós vamos intitular essa mensagem pelo finalzinho desse versículo 55. Então, quero convidar você para olhar mais uma vez para Jesus, para a gente pensar nessa ideia. Através das suas pisaduras fomos sarados. A gente compreender esse mistério maravilhoso de Jesus para as nossas vidas. Amém? Então abra sua Bíblia em Isaías 53. Vamos ler comigo os versículos 4 e 5, por favor. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ore comigo, pedindo a Jesus para que essa palavra seja real na sua vida. Que nessa noite você entenda do que você foi sarado. Quais foram as enfermidades? Jesus, ao morrer daquela forma, te livrou da morte? Será? Porque se fosse como alguns pregam, que foram as nossas enfermidades físicas que Jesus levou, então ele teria levado sobre si também a nossa morte. E nós sabemos que isso não é verdade, né? Nós sabemos que nós morremos, nós nascemos, nos desenvolvemos, temos uma oportunidade de vida, mas depois nós voltamos ao pó e vamos prestar conta com Deus naquele último dia, né? Então eu quero convidar você para orar, porque eu entendo que é através da oração, de tantos pedidos que nós temos feito, que Deus tem mantido o nosso coração vivo, ativo, para a sua palavra, para, nos mínimos detalhes, olhar para Ele, nos momentos bons, louvá-lo, nos momentos maravilhosos, agradecê-lo, nos momentos difíceis, nos momentos de reflexão, nos momentos como foi hoje para a minha família, os meus irmãos, meus sobrinhos, momento de reflexão, Eclesiastes diz que melhor é ir ao velório do que a uma festa. Foi essa palavra que nós compartilhamos com os nossos familiares. Então eu quero, com essa palavra aqui, esclarecer, o que a Bíblia diz sobre por conta das suas pisaduras fomos sarados. Ore comigo, porque só o Espírito Santo pode esclarecer isso no seu coração. Eu posso passar minha vida inteira falando sobre isso. Muita gente pode falar sobre isso. Mas se você não pedir ao Espírito Santo que faça isso no seu coração, você não vai conseguir compreender a graça do Senhor Jesus. Deus amado, Deus santo, Deus poderoso, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o Deus das nossas vidas, em Ti nós confiamos. Queremos continuar, meu Deus, glorificando o Teu nome, agora como igreja do Senhor. Me ajuda a transmitir para os Teus filhos a Tua palavra. Me ajuda, Deus, a transmitir para o coração deles. Eu quero pedir do Teu Espírito, meu Deus, que o Senhor possa convencer a todos nós da Tua palavra, porque a Tua palavra mesmo é quem diz que só o Teu Espírito
é quem convence, ou quem convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir isso ao Senhor. Para no tempo devido, eu te agradeço, porque eu já tenho experimentado isso. Quando eu estou falando na oração, que no tempo devido o Senhor faça a tua palavra reinar no meu coração. Isso tem acontecido em alguns momentos. Eu te agradeço. No nome de Jesus. Continuas, ó Deus, com a tua grandeza, a tua fidelidade, e nos permite a fazer parte, meu Deus, daqueles que o Senhor tem a adoração. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados, como ele diz aqui, no começo todo esse capítulo, Isaías vai falar como se estivesse no futuro, e quase 800 anos antes aqui de Jesus, esse capítulo 53, eu posso lê-lo hoje em 2020, e ele vai, e não vou mudar nenhuma palavra, ele vai ficar atualizado, ou atualizadíssimo, como diz alguns, né? Então a Bíblia, ela é realmente atualizada, como diz alguns pregadores, mais atualizada do que o jornal de amanhã, né? Então, no capítulo todo, ele vai falar aí do sofrimento de Jesus, que é o servo do Senhor, em todos os detalhes, mas numa palavra aqui, já trazendo para os nossos dias, que vai nos garantir que certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades. Que enfermidades foram essas? Doenças? A morte? Tem muita gente pregando que o crente não pode adoecer. Isso é maléfico. Isso é um desserviço ao Evangelho. O crente não pode ter doença, porque senão está em pecado. Da onde? Que conversa é essa? Nós somos gente, né? O crente não pode ter medo do corona, tem que andar sem máscara, tem que andar e sair, porque Deus é que é o nosso protetor, não sei o que. Isso é ignorância, mau testemunho, falta de amor e ignorância, né? O crente tem que ter responsabilidade, o crente tem que ser, digamos assim, ele tem que andar, ele tem que se apresentar como quem não tem vergonha, não vai ser apontado por nada nem por ninguém. Assim é a vida do crente. Não é criando modinha, não é com rebeldia, não é colocando Deus num lugar que não é o dele, né? Deixando as pessoas incrédulas que não conhecem a Deus com dúvidas, né? E também virando para alguns, dependendo de como seja, chacota, né? Porque se o crente sai de maneira irresponsável, sem usar os equipamentos necessários, sem lavar as mãos, sem tomar nenhum cuidado, porque Deus está protegendo a vida dele, então ele corre um sério risco de ficar doente, e as pessoas vão, né? Que Deus, e cadê o Deus que ele disse que, entendeu? Então a gente tem que ter cuidado para não colocar Deus num lugar onde ele não está, porque as respostas não virão dele, né? Então o lugar de Deus é no pedestal que ele merece, ele é soberano, ele é Senhor, e o nosso lugar é de súditos, servos, obedientes, humildes, tementes a Deus e que amamos ao próximo. E essa proteção, por exemplo, para esse coronavírus, todo o comportamento, é uma prova de amor ao próximo, né? Então tenhamos muito cuidado, porque é nesse quesito que Jesus disse que o mundo conheceria que ele havia nos separado, que o mundo conheceria que ele havia vindo se nós nos amássemos uns aos outros, né? Então vamos amar o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Nosso irmão, nosso filho, nossa esposa, nosso namorado, quem está pertinho? Não necessariamente. Nosso próximo é quem está próximo de nós, seja ele quem for. Seja um macumbeiro, prostituta, seja quem for. Está próximo, amemos o nosso próximo. Essa é a palavra do Senhor. Então eu quero me deter aqui, né? Para que não nos alonguemos muito na palavra. Vamos nos deter aqui. Através das suas pisaduras fomos sarados. Então eu separei aqui alguns versículos, você pode depois ler, para confirmar que o texto sagrado aqui de Isaías está se referindo ao pecado
ao câncer do pecado, à enfermidade do pecado, que tem destruído a vida de muitos, né? Hoje, quando estávamos ali no cemitério, a irmã Bia fez uma observação interessante. A lateral ali do São João Batista, na entrada, quase todas aquelas covas estão recentemente reviradas, estão novinhas, são desse mês, no máximo um mês. Parece, como ela disse, uma cena de guerra, né? Um local, um cemitério que a gente vê na TV, no jornal, diz, conversa, tá, mentira, não sei o que, né? Vários em São João Batista está bem pertinho. Você vai ver o mesmo cenário, inclusive mais uma hoje, que era da minha irmã. Esse é o cenário, né? Se você olha para a rua, você vê as pessoas andando para lá e para cá. Se você vai no cemitério, vê as pessoas sendo sepultadas, vítimas, na maioria delas, dessa doença maldita que apareceu aí, requerendo de nós reflexão, cuidado e algumas coisas interessantes. E Jesus não... O texto aqui de Isaías não estava se referindo a esse tipo de enfermidade. Pelo contrário, existe uma enfermidade maior, existe uma enfermidade que mata eternamente, existe uma enfermidade que não dá para se livrar, ela é hereditária, ela leva para a sepultura, ela leva para uma vida eterna longe de Deus. É uma enfermidade, é dessa enfermidade que Jesus estava falando, é essa enfermidade que a gente queria que as pessoas abrissem os olhos para ver. É sobre essa enfermidade que eu falava sempre com a minha irmã. Era dessa enfermidade que eu dizia, olha, a diabetes que está em você, que também está em mim, é uma enfermidade, se você tiver cuidado vai viver um tempão, assim como eu. Mas eu quero te falar de uma enfermidade que está te afastando de Deus, que está deixando você cega, sem olhar as coisas de Deus. Você está olhando Deus sob sua ótica, você precisa deixar Deus olhar para você de uma maneira diferente, você precisa deixar ser invadida pela palavra de Deus. Mas eu não digo assim que eu fracassei, né? Porque eu fiz tudo. Mas ela não quis, né? E Deus deu o livre-arbítrio. Também não vou dizer que ela não lembrou das palavras que ela ouviu durante toda a vida, das vezes que nós conversamos, da última vez que nós... Foi até uma conversa mais quente, né? Porque eu fiquei incomodado e quis deixar ela ciente de que Deus tinha um plano na vida dela. E obviamente ela não aceitou isso com bom grado, mas com certeza ficou pensando sobre o assunto. Então o resto é com Deus, né? Ele pode ter muito bem, com a sua grandeza, ter lembrado a ela das palavras, e ela no cantinho dela lá, ou na hora que estava morrendo, sozinha, né? Ela pode ter lembrado de Deus, e aí é com ele, né? O certo é que eu fiz o que ele me mandou fazer. Isso é minha missão, é aquilo, é a sua missão, é a nossa missão, é o que eu falo sempre, né? Mas o pecado, ou a doença que o texto aqui se refere, é uma doença incurável, né? Covid-19 ainda tem cura, a cura muito grande. Apenas uma média de 6% vai a óbito. 94% fica curado. Então não é de assustar. É porque a nossa mídia e onde a gente vive, etc e tal, vai olhar para esses 6% como se fosse tudo. Tanto quando você diz, fulano tal deu positivo, trema as pernas. Pelo contrário, está dentro de 6%. A possibilidade é muito pequena, realmente. Mas como nós somos habituados a olhar mais para o negativo, então a gente se assusta às vezes, né? Por exemplo, a população carcerária de bandidos do nosso país é de 2%, talvez de 2,5%. Se você olhar para o que a mídia diz, você vai entender que 98% das pessoas nas favelas, no Brasil, são bandidos. Porque a mídia vai falar só daqueles 2%. Mas existe 98% de cidadãos, de pessoas boas, em todo o país, que querem trabalhar, que querem sobreviver. E é para isso que a gente tem que olhar. E está dentro, né? Tem 98% de pessoas boas, graças a Deus. Que bênção, né? Mas a mídia que nós temos, os meios de comunicação que nós temos, a internet que nós temos, ela vai olhar apenas para esses 2%, vai enfatizar de tal maneira esses 2% que ele vai virar o contrário, vai virar o 98%, e os 98 vira, né? Entendeu? Então assim,
É uma doença incurável. Neste mundo, todos os homens estão doentes. O que a palavra de Deus nos garante, em Isaías mesmo, no capítulo 1, versículos 5 e 6, ali ele vai fazer uma análise, um check-up dos pecadores, de como está a situação do pecador, e ele vai dizer que todos, sem exceção, todos no mundo estão pecados. Ele representa o pecado ali com chagas, com doenças, com feridas, etc e tal. Aqui mesmo no livro de Isaías, no capítulo 1, versículos 5 e 6, todos estão chateados, maltratados, machucados, né? Então a gente vê que é uma doença que não está em alguns lugares, diferente do Covid, diferente da tuberculose, diferente de outra enfermidade, né? Que são algumas pessoas doentes. O pecado não, o pecado são todos, carecem da glória de Deus. Todos os homens pecaram, não existe ninguém que não esteja classificado aqui. Então, seria esse o motivo, ou mais um motivo, para a gente olhar para essa doença como algo mais sério, né? Porque ela é de todos os doentes. O mundo, todos os homens estão doentes. Então, é o que está em Isaías, no capítulo 1, versículos 5 e 6. Nós compreendemos, conforme o salmista Davi ali, no Salmo 51, versículo 5, que essa doença é uma doença hereditária. Como a maioria das doenças, né? Por exemplo, diabetes, outras doenças assim que a gente tem, que o médico diz, uma, são várias coisas, né? Não é porque a doença é hereditária que você vai morrer por conta dela, não. A doença é hereditária, por isso ela vai passando, pessoa por pessoa, mas você vai tomando os seus cuidados para que você viva mais, para que você seja diferente da outra pessoa, e etc e tal. Então, os médicos usam essa ideia da hereditariedade, não é isso? Para usam esse estudo para desenvolver melhor na ciência os tratamentos. Mas o pecado, não. O pecado é hereditário. O salmista Davi ali, nos Salmos 51, versículo 5, né, como eu anotei aqui, 51, versículo 5, ele vai dizer, em pecado me concebeu minha mãe. Ele vai ter uma compreensão de que ele pecou, de que ele fez tudo aquilo de errado com Batseba, porque ele foi uma criatura concebida em pecado. Ele não estava colocando a culpa na mãe dele. Porque antes desse pecado, dessa queda, ele se achava, ele era o cara, ele não pecava, ele não caía. Mas quando ele se descobre pecador da pior espécie, por conta daquele seu desenfreio sexual, ele diz, em pecado me concebeu minha mãe, Senhor, eu estou horrivelmente, meus ossos estão conduídos com essa situação. E é ali, nesse Salmo 51, que ele toma uma decisão de se quebrantar diante de Deus e compreender tal gravidade dessa doença chamada pecado. Então, através das suas pisaduras, nós somos ou fomos sarados, não é isso? A doença é hereditária, mas a gente pode mudar o rumo dela. Nenhum médico pode ajudar. Jeremias, no capítulo 8, versículo 22, e no capítulo 46, versículo 11, ele vai dizer, acaso não há médico? Né? Por que é que minha filha, por que é que não curou? Falando ali do povo, falando da cidade, né? Por que que não tem uma cura para o pecado? Não há médico. Só existe um médico que pode curar todos nós do pecado. Só existe um médico, o nome dele é Jesus, e para isso ele precisa ser chamado. Então, nenhum médico pode ajudar. Diferente dessas outras doenças aqui, tem médicos que se especializam em determinadas coisas, né? Antigamente você tinha problema no coração, a pessoa dizia, vai morrer. Meus pais mesmo diziam assim, coração é terra que ninguém anda. Foi no coração, vai morrer. Pronto. E agora não. Se eu problema no coração, faz uma safena, faz 2 safenas, faz 3 safenas, faz 4 safenas. E, né, uma mega evolução. O cara que tinha problema no coração morria. E agora ele vai viver com uma limitação, porque todos nós temos limitações. A gente aprendeu a caminhar olhando para o deficiente como sendo ele um deficiente. Pelo contrário, quando a gente observa bem ele, Deus usa metade da vida dele, então ele não é deficiente, ele é eficiente. Deficiente somos nós, porque todos nós temos uma deficiência. Ninguém é 100%. Em alguma área da sua vida você é deficiente, e é contra isso que você tem que lutar. É com isso que você tem que se acostumar a viver. Assim como pela pessoa que tem sua deficiência se torna eficiente, para que
o resto do corpo possa fazer o trabalho que aquele órgão deixou de fazer. Mas em relação ao pecado, nenhum médico pode ajudar, porque não há médico que cure. É algo que vai deixar a pessoa cega, vai deixar a pessoa sem percepção. É o que eu observava, o que nós observávamos hoje ali naquele cemitério. Meu Deus, abre o coração dessas pessoas, abre a mente dessas pessoas. Algumas pessoas super religiosas, quando a gente falava da ideia que você não pode ter medo da morte e tal, e a pessoa diz, eu mesmo não tenho, porque se eu tivesse medo da morte, alguma coisa estava errada. E eu conhecendo a pessoa, eu pensei logo, não tem medo da morte porque já está morto. Eu estou falando de outra coisa, mas eu não ia agredir. É só o Espírito Santo que pode fazer. É só o Espírito Santo que pode fazer. Eu não vou poder fazer, ninguém vai poder fazer. Né? Então a gente observa aqui, pelas suas ou através das suas pisaduras nós fomos sarados, porque essa doença, com certeza, ela leva à morte. E o pior dela é porque ela leva à morte eterna. Você morre aqui. Você vive morto aqui e quando morre continua morto eternamente. É a segunda morte, porque você já está morto. Por isso você não sente Jesus, por isso você não tem medo, por isso você, né? O pecado ele leva com certeza à morte eterna. O que Jeremias diz no capítulo 9, versículo 15. Você vai encontrar em Levítico 26, 39, 38, 39 ali também. O pecado estabelecendo um caminho para a morte eterna. Então, você está diante de uma enfermidade realmente complicada. Mas, como o nosso tema é através das suas pisaduras fomos sarados, existe um médico que nunca falha. Todos os médicos falham, já falharam, ou irão falhar. Mas Jesus, ele não fala, ele não falha. Ele é onisciente, conhece qualquer doença. Lembra ali do capítulo 11 de João? A situação de Lázaro? A onisciência de Deus ali com Jesus. Quando ele recebeu o recado, ele disse, Lázaro dorme. E, no entanto, Lázaro havia morrido. Jesus era amigo de Lázaro e ele interpreta aquele momento como sendo o momento final da vida. Lázaro é doente, agora morreu. E quando ele chega de viagem, percebe ali que ele diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque ele conhece o nosso corpo físico, a nossa limitação. E agora nós entendemos, com Jesus, com a estadia do Espírito Santo aqui, nós ressuscitaremos no último dia. Porque a palavra, como Jesus disse ali a Lázaro, de maneira literal, o Espírito Santo também passa para o nosso coração. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso é fantástico. É uma promessa. Muita gente que não só como Lázaro, 4 dias, mas 30, 40, 50 anos, longe de Deus, morto diante de Deus, mas creu em Jesus, viveu, viverá. É uma promessa. É algo que é maravilhoso para a nossa vida, porque esse médico, ele é onisciente, e ele conhece as nossas necessidades, ele é compassivo. É compassivo. Ele compreende a nossa necessidade, ele nos atende conforme a sua grandeza. É uma coisa fantástica, ele pode ser consultado, diferente de alguns médicos, a qualquer hora. Não precisa, você para ir a Jesus, você não precisa daquelas pulseirinhas que você pega na UPA, de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Você não precisa daquilo. É na hora, onde você estiver, do jeito que você estiver, ele pode ser consultado em qualquer lugar, a qualquer hora. Lucas, no capítulo 18, versículos 15 e 16, vai dizer isso. É um Jesus que pode ser encontrado a qualquer momento. Qual é o método de cura de Jesus? Porque pelas suas pisaduras fomos sarados. Então qual é o seu método de cura? Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades. É o que diz aí. O pecado, que é a nossa maior enfermidade, Jesus tomou sobre ele, morreu, representando-nos numa cruz. Então, quando eu compreendo o meu pecado, e que eu entendo que ele foi pregado naquela cruz, eu vou dizer, Jesus, muito obrigado, porque essa enfermidade o Senhor arrancou de mim. Eu não posso ser julgado por uma coisa que já foi paga por alguém. Eu devo uma conta,
Alguém foi lá e pagou, não pode ser julgado. Não pode ser cobrado, não pode ser... Vamos usar até o testemunho da irmã Josi aí. Alguém pagou a conta dela. Você acha que o nome dela vai para o SPC, para o Serasa? Não importa onde a pessoa esteja, nos Estados Unidos, onde foi. A conta foi paga. Ninguém pode cobrar a irmã por isso. Percebe? É a mesma coisa, quando eu compreendo que os meus pecados foram pagos naquela cruz, então louvado seja Deus, eu estou salvo. Quando eu compreendo que Jesus levou sobre si a minha enfermidade, o meu pecado, aleluia, eu estou salvo. Ele pagou minha conta, não devo mais nada a ninguém. Essa é a compreensão. Esse é o seu método de cura. Ele levou sobre si. O Senhor fez cair sobre si a iniquidade de nós todos, como diz a palavra. Aprove a Deus que Jesus pagasse a minha dor, a sua dor, pelo seu pecado, pelo meu pecado, o castigo que estava preparado de morte para mim, ele levou sobre si. Ele foi dilacerado pelo meu pecado, pelo seu pecado. É esse Jesus que a gente olha todos os dias, irmãos. É esse Jesus que nós louvamos, que nós engrandecemos. Quando a gente fala ele é bom em todo tempo ele é bom, é pensando nessa ação. E é o Espírito Santo que coloca no nosso coração essa certeza, seja na doença, seja na saúde, seja na dor, seja na alegria, seja na morte, já está determinado. Jesus deixou tudo claro. Essa palavra me emociona, porque ela é boa demais. Ele tomou sobre si as enfermidades de nós todos. Ele fez cair sobre si a enfermidade. O apóstolo Paulo prega isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Ele também diz aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 13. Confie no Senhor, que levou sobre si as nossas enfermidades. Esse tratamento ajuda a todos, sem exceção. É sem exceção esse tratamento, esse tratamento passado, idealizado por Jesus, é para todos. Para todos, não tem exceção. Prostituta, bêbado, drogado, louco, tudo, afeminado, quem você imaginar, arrependeu-se dos seus pecados, esse é o tratamento. Jesus levou sobre si as suas enfermidades. Você não pode ficar como está. Ele levou o seu pecado. Então você não pode viver no pecado, ter prazer no pecado, continuar no mesmo pecado. Aí Jesus ainda não se revelou a você, ainda você não entendeu o que é essa ideia de ele levou sobre si com esse tratamento, porque ele levou para te ajudar. Através das suas pisaduras, queridos, fomos sarados. Através dos machucados de Jesus, através da dor de Jesus, nós fomos sarados. E o que este médico exige dos seus doentes? O que é que ele exige de você? Para que você se livre de tudo isso, para que você fique curado no nome de Jesus. Fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem por meio de ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Então, o caminho é simples. Através das suas pisaduras nós fomos sarados. Ele exige de nós a fé. Lembra ali de Paulo e Silas na prisão? Atos capítulo 16. Quando aconteceu tudo aquilo ali, o carcereiro ficou surpreso. E a pergunta dele foi: o que é que eu posso fazer para que esse Jesus entre na minha casa? Qual foi a resposta de Paulo e Silas? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você crê assim? Jesus está falando de pecado. Creia no Senhor Jesus. E aquilo aconteceu na vida do carcereiro. Isso não impede que possa acontecer na sua casa. Eu só não posso dizer que essa promessa é uma promessa de Jesus para a tua casa, porque foi uma promessa de Jesus para a casa do carcereiro. Mas eu posso te dizer que essa é uma palavra de Deus que pode ser aplicada na tua casa, na minha casa, pelo poder do Espírito Santo. Ele creu e nos textos seguintes, ele e a sua casa acreditaram no Senhor Jesus. Então a ideia é essa, né? É o reconhecimento dos pecados. É você reconhecer que é pecador. Como Jeremias no capítulo 3, versículo 13 vai dizer. Que o reconhecimento do pecado faz de nós um conhecedor da graça. Uma confissão do pecado, porque você não pode só reconhecer que é pecador, porque isso é normal. Eu errei. Não, eu errei e eu quero realmente confessar os meus pecados. Nós queremos encerrar nossa palavra aqui com esse pensamento. A ideia de 1 de João, capítulo 1, versículo 9.
Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é simplesmente perdoar, Ele perdoa e purifica, mas você precisa se arrepender e confessar. Que nessa quarta-feira Deus tenha falado grandemente ao seu coração. E na abertura desses textos, que é a palavra de Deus, você vai, em outro momento, se você quiser ouvir de novo, ver de novo essa mensagem, verificar os textos, anotar, fazer dela um estudozinho para a sua vida. Faça, porque é tão bom olhar para a palavra de Deus e entender que mesmo você estando diante de uma pessoa ali que está morrendo, como foi o meu caso hoje, que está morta, como foi o caso da minha irmã, né? Foi deitar com algumas enfermidades, diabetes, uma dorzinha aqui, outra ali, garganta meio complicada, etc e tal, mas de madrugada, quando não aguentou mais, que pediu ajuda, já chegou sem vida na UPA. A vida é assim. Então que Deus esteja revigorando os seus filhos, que nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, vivamos para o louvor da glória de Deus. Eu digo mais uma vez, o Senhor é a nossa fortaleza, refúgio bem presente na hora da angústia. Deus te abençoe. Bom metade de semana. E domingo, de manhã e à noite, estaremos de novo adorando ao Senhor através da sua palavra, através de cânticos, louvores e adoração. Deus nos abençoe e continue orientando a sua igreja a caminhar no caminho do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus nas nossas vidas. Sejamos gratos por cada dia. Ao invés de olhar para aquilo que não está dando certo, olhe para aquilo que já deu certo. Tente lembrar das coisas que Deus já fez na sua vida. Traga à memória as coisas boas e louve, glorifique a Deus por isso, porque esse tempo ruim vai passar, porque também faz parte